Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você para mais uma meditação da palavra. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Hoje é dia 9 de julho e eu quero meditar com você a palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo de 9, versículo 11 a 13. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, uma palavra tão necessária. Você não tem dívida com a carne. Você não tem dívida com a carne. Você não deve nada para a sua carne. Por que veja, a igreja e a palavra de Deus, ela não entende a carne como algo mal, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. A carne não é má, o corpo da gente não é má. Quem nos deu o corpo foi Deus. Tá? Então, isso é uma beleza. Tanto é que você vai para o céu de corpo e alma. Se o teu corpo fosse mal para Deus, o teu corpo ficaria aqui, não iria para o céu, só iria a sua alma. Mas veja, vai corpo e alma para o céu. Porque Deus te deu corpo. Não tem como ser humano não ter corpo e alma, porque ser humano é corpo e alma. Se você só tivesse alma, espírito, você seria anjo. Não, você não é anjo, eu não sou anjo, nós temos corpo. Só que ao mesmo tempo, Paulo está pedindo para a gente matar os procedimentos carnais. Ora, se meu corpo é bom, por que eu tenho que matar os procedimentos carnais? Preste atenção. Porque com o pecado de Adão e Eva, a tua carne foi contaminada. Foi injetado em nós o pecado original. Claro, você pensa que é brincadeira? Se Deus falou que não era para comer daquele fruto, não era para comer. Não é uma brincadeirinha. Gente, a gente precisa levar mais a sério a palavra de Deus, viu? Tem gente que não leva a sério a palavra de Deus. Cuidado com isso. No mundo de hoje isso está acontecendo muito. As pessoas não levam a sério a palavra de Deus. Ah, tá na Bíblia que tem que perdoar, tá na Bíblia que tem que perdoar, mas não vou perdoar não. Ué, mas a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Ah, mas não vou perdoar não. Na Bíblia está lá, tem várias passagens, olha, por exemplo, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, está na Bíblia isso. Não, mas eu vou perder o reino do céu só porque estou adulterando? Não. Ei, talvez Adão e Eva pensaram isso também. Não, Deus falou que se a gente comer a gente vai morrer. Não, mas não morrerei. A serpente engana a gente, né? Não, você não vai morrer não, você vai se tornar como ele. Pelo contrário, você vai ser poderoso. Gente, precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Então Deus tinha dito, não coma, comeram. E o que aconteceu? Deus tinha dito, vocês vão morrer. O que aconteceu? Morreram. Não morreram fisicamente, porque não era isso que Deus tinha dito. Morreram no seu relacionamento com Deus. Morreram no estado de graça que tinham. Morreram. O que tudo tinha sido feito tudo era bom. Agora
injetaram em si mesmos o poder do mal. Então, o que o pecado de Adão e Eva nos trouxe? Nos trouxe o mal, a maldade, a malícia. Agora, o ser humano tem desejo de fazer coisa errada. Por quê? Porque ele comeu da árvore do bem e do mal. Mas, Frei, o que eu tenho a ver com isso? Se foi Adão e Eva que fez isso, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver com isso porque todos viemos de Adão e Eva. Eles são os nossos primeiros pais. Então eu estou querendo dizer que a tua carne foi contaminada pelo pecado. Agora, o que significa? Que agora o teu corpo quer o pecado. O corpo que Deus fez, o corpo que Deus fez para coisas boas. Agora, o teu corpo quer pecado. O teu corpo não está preocupado em agradar a Deus. O teu corpo quer prazer, mesmo que seja um prazer ilícito. O adultério. O adultério tem um grande prazer, você ter uma relação com outra pessoa. Existe muitos prazeres envolvidos nisso, sim, só que é um prazer ilícito pela palavra de Deus. Não importa, o importante é sentir prazer. Então, o ser humano de hoje, ele não está preocupado se agrada ou não a Deus. E veja o que a palavra está dizendo. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais. Olha que bonito isso. Por meio do seu Espírito. Portanto, irmãos, e aqui está a palavra, temos uma dívida, mas não com a carne, para vivermos segundo a carne. Então você não pode viver segundo os desejos carnais, pois se viver segundo a carne, morrereis. Está vendo? Gente, a mesma coisa que, preste atenção, a mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva. Se você comer daquele fruto, você morre. Paulo está dizendo, se você viver segundo a carne, você morre. Só que o que está acontecendo hoje é que não estamos acreditando nisso. Está na hora de você começar a acreditar na palavra de Deus. Você tem que parar de viver uma vida carnal. Você tem que parar de viver pecados da carne. Está na hora de você se converter, matando os procedimentos carnais. Então vivereis. Isso é a palavra de Deus, minha gente. Abre o teu coração para essa palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.